E agora funcionou. Que legal. Faz parte da tecnologia. Boa noite, Michael. Boa Passamos noite, quase 10 doutor minutos Ricardo. nisso, mas alguma coisa aconteceu aí, não sei. Não sei te explicar, não sei. Nós Mas estávamos, hoje em dia assim. E não nós tínhamos consegui sair testado, para outra conta, né? nós tínhamos Você está me testado vendo? tô ouvindo e vendo. Nós Pronto. tínhamos testado há pouco já, e aí não Sim. funcionou. Mas tudo bem. Tá? Então, gente, como eu estava dizendo, o sono é uma das variáveis que mais pode importar no emagrecimento. E a grande mídia, a maioria dos profissionais, não lida com isso. Então, daqui a mais ou menos 10, 12 minutos, eu vou falar como eu faço a minha higiene do sono. E o doutor Ricardo vai nos brindar como funciona vários pilares do emagrecimento. Passo para você a bola, tá? Vamos procurar até 7h30, 7h35 terminar isso aqui. Vamos lá. Muito obrigado, gente, É, por estar junto com a gente. depois de tantos desafios, obrigado a todos os que estão aí aguardando e pacientemente esperando que fiquemos ao vivo, né? São os desafios da tecnologia. Então, o tema que hoje nós trouxemos, que muita gente, até colocamos um título bem polêmico, né? Dormir mal, engorda mais que fast food. Descubra quais são os 5 pilares que ninguém segue direito. E essa é a verdade. Nossa saúde está relacionada ou está em torno de 5 grandes áreas, que eu diria que são a base da nossa vida, né? Que se acompanhamos eles direito, vamos ter boa saúde e viver mais. Então, eu vou numerar agora para vocês os 5 pilares, né? Você que está assistindo e que está até assistindo na gravação. O primeiro, que a Mika já falou, o sono. O segundo seria a alimentação correta. Eu chamo correta porque a gente precisa individualizar a alimentação. O terceiro seria a atividade física. Muitas pessoas negligenciam esse quesito e hoje está se focalizando mais nele. O quarto seria a ingestão de água. E o quinto, que é o que mais, o que domina os outros quatro, é o estresse, controle de estresse. E a Mika vai, no final, explicar algo para você. Então, eu te pergunto, quando você pensa em saúde e em emagrecer, principalmente, você só pensa em dieta e atividade física, ou seja, fechar a boca e gastar mais calorias. Mas existem esses outros que eu falei atualmente. E cada um deles tem uma função. E cada um deles vai te ajudar nesse processo de emagrecer. Se a gente desse uma nota de 1 a 10, aí eu te deixo essa pergunta. Você pode até responder aqui no chat ou você anotar isso. Em cada uma dessas áreas, como está o sono de 1 a 10, sendo 10 de boa qualidade. Alimentação de 1 a 10 de boa qualidade e um sendo baixa qualidade, ruim, que precisa corrigir. Atividade física, a mesma coisa. Ingestão de água. Esse também é um quesito que muita gente negligencia. Eu só bebo água quando sinto sede. Esse é um erro comum. Quanto de 1 a 10, sendo 10 máxima nota. E o controle de estresse, quanto de 1 a 10. Todos nós temos estresse. Agora, como vamos administrar cada uma dessas áreas vai determinar como o corpo responde. Existe o sono, ele regula muitos dos hormônios que a gente precisa manter uma sinfonia como aquela a orquestra de uma orquestra sinfônica. Cada instrumento ele emite uma nota e cada instrumento em sintonia com os outros gera uma música bela, como os grandes compositores geraram músicas como Mozart, Vivaldi, Beethoven. Então, quando imagina Beethoven com uma sinfonia e um violão desses desafinado, já pensou como ia ficar essa sinfonia? Péssima. A mesma coisa são os hormônios e eles, muitos deles, são regulados ou são ajustados quando temos um sono de qualidade.
E no final a América vai falar disso. Então, é, água, que esse é um pilar importante. Quando a pessoa pensa em água, ela pensa só quando tem sede. Como tem esse ritmo acelerado de vida, atendo muitos clientes e alunos que me falam, eu bebo muita água, só que não tem ideia de muita água que bebe. E acha que 1 litro é muita água, 2 litros é muita água. Na verdade, isso também precisa ser personalizado. Depois vamos passar algumas dicas e estratégias práticas para que você aplique. E negligencia, e boa parte da nossa saúde pode melhorar com a boa ingestão de água, certo? Atividade física é um pilar que hoje estão até os profissionais entendendo, né? Que precisa fazer musculação, principalmente musculação, porque muita gente só pensa em treino para emagrecer. Eu tenho amigas e clientes também que elas dizem, eu não gosto da academia, eu não gosto. E eu confesso, também não gosto. Mas o benefício que traz a academia e o exercício físico de força é muito mais do que estética. Ela vem a ajudar a musculatura, que é um órgão ativo, um órgão endócrino ativo, que é a nossa farmácia do corpo. E a gente precisa treinar eles. Eu hoje comentei com um cliente lá da nossa loja de produtos saudáveis, que ele desde sexta-feira não está treinando. Aí eu falei uma dica que você já pode até aplicar. Se você faltar um dia na academia ou não fazer exercício físico um dia, ok, tudo bem. Segundo dia, liga o alerta, porque o terceiro vai ser difícil ir para a academia, porque vai dar trabalho. E o quarto, aí você vai ter dificuldade. E a academia é um dos três ginetes, eu vou dizer, do Apocalipse, porque eles são rancorosos. E são rancorosos por quê? Porque você treina toda uma vida, todo um ano, está treinando, 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 e falta uma semana só, quando você volta à academia, dizem, você voltou, né? Agora tu vai ver. Dói aqui, dói acolá, dói em todo o corpo. E você perde boa parte do que você ganhou nesse ano que você fez treino. Então, a dica. Faltou um dia? Ok. Faltou o segundo dia? Liga o alerta. Vai no terceiro. Isso eu aprendi já há um tempo atrás. Hoje o que eu faço na atividade física é me manter em movimento todos os dias. Um dia eu faço pilates, outro dia eu faço calistenia, outro dia eu corro e quebro esse ritmo do corpo, que o corpo ele precisa de mudanças. Quando se acostuma à mesma rotina, você chega um momento que ele para e ele reconhece isso como, tá tudo bem. E para você crescer ou subir para outro nível, tanto no emagrecimento como no ganho de massa muscular, você precisa dar um choque à atividade física que você está fazendo, mudar o treino. Por isso que até se recomenda que você consiga um personal trainer que te treine e te ajude nesse processo, né? A alimentação saudável é um dos pontos que muita gente acredita que sabe comer. E eu digo acredita porque muita gente, e que, como diz o nosso querido Dr. Nathaniel Biuniski, toda pessoa é um nutricionista em potência porque acha que come. E como come, acha que sabe de nutrição. Mas tem alguns detalhes que muitos esquecem. E nosso corpo ele tem uma biologia, cada um tem uma individualidade biológica, que um alimento pode ser bom para a Milka, mas pode ser ruim para mim. Como um pode ser bom para mim e ruim para você que está nos assistindo. Então, precisa entender a fisiologia e a resposta do corpo aos alimentos. Uma coisa que eu falo com todo mundo, com todas as pessoas que me perguntam, observa, age para depois entender. O que eu faço com os alimentos há muitos anos? Na minha alimentação, eu busco entender como o meu corpo responde. Essa é a parte do observar. Ajo, fazendo escolha dos alimentos, e na observação eu entendo o que aconteceu. E aí eu sempre digo para a pessoa, veja como você se sentia antes,
como você se sente quando você se alimenta e como você se sente depois que se alimentou. E aí você vai entender qual é o alimento bom e qual é o alimento que você deve ficar longe, se afastar. Alimentos ultraprocessados, eles precisam estar bem distante da tua mesa e da geladeira. De preferência, alimentos em estado natural, ou seja, que tenham pouco processamento, enfim, dar prioridade às verduras, dar prioridade às proteínas, principalmente, saber qual é a quantidade de proteína por quilogramo de peso, e isso é um cálculo que você, se ficar aqui até o final, vai poder receber um link onde pode fazer esse cálculo e depois nos contactar para te ajudar e ter uma orientação melhor. E nesse quesito também, uma dica importantíssima. Não é porque você come que é um nutricionista. Então precisa entender, buscar, entender o básico para escolher o melhor profissional. Nós, tanto a América como eu, somos especialistas em alimentação saudável e em suplementação. E esse é outro ponto extra que vamos passar para você. Suplementar é importante, porque se você não mora em uma roça e não planta o que você come, e não cuida dos animais de corral, de animais que você ingere, proteínas animais, você vai precisar de ter uma boa alimentação de qualidade. E hoje todos os alimentos, a grande maioria, o solo está carente de nutrientes e os alimentos estão vindo com menos nutrientes. Inclusive a Mica pode até falar um pouquinho mais disso, que a Mica tem uma apresentação excelente sobre isso, né, Mica? Isso. Só que, bom, gente, eu vou explicar bem rapidinho, depois eu vou entrar numa dica que você vai levar para a sua vida, que é como eu faço a minha higiene do sono. Mas talvez você já tenha ouvido falar, se você já teve um xaxim de samambaia ou um vaso que você tomou conta, você foi lá na loja de plantas, tinha um troço chamado NPK. Tá? Então, NPK é um tipo lá de adubo. Então você coloca lá o adubo e a planta fica feliz no NPK. Não vou nem dizer nitrogênio, essas coisas, tá? Você vai confiar na gente. Então, vamos supor que você vai plantar cenoura, vai plantar tomate, vai plantar feijão, vai plantar o que você quiser. Não é mais no tempo dos nossos avós. Como era no tempo do meu avô. Ele plantava aqui, aí ano que vem, ele plantava do lado. No ano que vem, ele plantava mais aqui e mais aqui. Depois de 7 anos, ele plantava no mesmo lugar. Então, ele deixava a terra descansar e se recompor. Aí tinha minhoca, tinha lá os bichinhos, etc. Hoje, como é que é? Você planta aqui, arranca, põe o NPK, põe o defensivo agrícola, né, o agrotóxico, e planta de novo. Arranca, põe o NPK, põe o agrotóxico, planta de novo. Então, nem as coisas mais básicas, a farinha do índio, tá? O tomate, a cenoura, o agrião, o feijão, a ervilha, o arroz, nada disso é como era há 50 anos atrás. E eu não estou nem falando de transgênico, nem outras coisas. Tá? Inclusive, hoje já existem, vocês podem até não gostar disso, mas já existem transgênicos seguros, tá? Que já foram testados por muitas décadas, etc. Mas o ponto não é esse. O ponto é que, por exemplo, uma banana, tem até uma análise feita com um site alemão sobre isso. Uma banana, por exemplo, tem de vitamina B12 100. Hoje tem 10. Tem 2, 98% de perca, de perda. Então você tem que comer mais gramas ou mais quilos para ficar saciado. Então, por isso você engorda. Tá? Então, essa daí é por isso que eu uso, recomendo suplementos. Mas eu não vou falar disso agora. Eu vou falar, para terminar a minha parte, da higiene do sono. Então, como é que eu vou dormir melhor? Dormir melhor não é simplesmente dormir mais horas. O ideal, e eu não faço isso todas as noites, é você parar de usar telas, tela de TV, tela de celular, tela de tablet, 3 horas antes de você dormir.
E, meu, como é que você faz isso? Você tem que ler, tem que estudar, etc. Eu pego um livro. Eu pego um livro físico. Quando não dá, eu pego o Kindle, tá? Que ele é menos agressivo do que o celular. Mas eu não vou usar nem o celular, nem o tablet. E, por exemplo, eu estou com um desafio na minha vida que toda quarta e sexta eu tenho um treino de Aikido, eu tenho que me levantar às 5 da manhã. E nos outros dias eu posso levantar mais tarde. Então isso estava desregulando o meu sono. Porque quarta e sexta eu levantava 5 da manhã e tinha dias que eu levantava 6 horas, tinha dias que eu levantava 6 e meia. Então o que eu estou fazendo agora? Estou levantando 5 da manhã, quarta e sexta, e nos outros dias eu estou levantando às 5h45. Até que eu chegue às 5 e meia, até que eu chegue às 5h15, e todos os dias, com a sessão de domingo, eu vou me levantar de madrugada. Amigo, mas eu já me levanto cedo e eu durmo tarde. Eu durmo depois da meia-noite e levanto às 5 da manhã, levanto às 6 da manhã. Gente, eu já fiz isso quando era estudante. Talvez até o doutor Ricardo já tenha feito isso quando era estudante. Dormi pouco. Mas o que cobra no corpo, você nem imagina. Então, vou continuar sobre higiene do sono. Então, evitar ou diminuir as telas. E agora, por exemplo, o meu celular ele já está cor de laranja, cor âmbar. Ele já não emite mais cor azul. Hoje, 90% dos celulares já tem isso instalado. Você vai lá, tá, para ele parar de emitir luz azul ao entardecer. Se não, você baixa um programa, coloca lá, proteção dos olhos, luz azul no celular. Uhum. Tá? Então, independente se você tem iPhone ou Android, já tem esses programas gratuitamente. Então, eu já estou vendo o Ricardo já meio amarelado no sentido de estar protegendo a minha vista. Aliás, é por isso que eu uso esse óculos, tá? Que ele já protege contra luz azul. Por que proteger sobre luz azul? Porque quando amanhece, tem a luz laranja e depois tem a luz branca. Então, a luz azul e a luz branca, ela diz para o corpo, acorde. Se eu estou com luz branca às 8 da noite, às 9 da noite, às 23 horas, ele vai acordar. Amigo, mas eu estou com sono às 23 horas e olhando para o celular, vai desregular o seu sono. Então, entendeu a questão das telas? Ah, mas eu quero ficar no Instagram, etc. Ok. Então, primeira coisa, instale esse programa aí de evitar luz azul. Segunda, considere você começar a pegar um livro, por exemplo, já vou sugerir um livro bom, bonito e barato para você. A gente vai tratar dele semana que vem. Relaxe e Viva Feliz, da doutora Núbia Maciel França, tá? Edições Paulinas, edições Loyola, desculpa. Mas tem também na livraria Paulinas. Por quê? Porque isso daí vai te ensinar a você dormir melhor. E, por exemplo, eu tive uma cliente que durante meses ela emagreceu muito até que ela entrou num platô. E não tinha jeito dela sair do platô. Até que eu disse para ela, olha, você vai descobrir quantas horas de sono você precisa. E ela aprendeu quantas horas de sono ela precisa. E aí ela começou a diminuir a velocidade 21h30, se recolher, ou seja, ela ia para a cama. Tá? O marido podia dormir com ela 22 horas ou mais tarde, mas ela já estava na cama para dormir. Você pode se divertir na cama, tá? Mas a maioria dos dias você vai dormir, então, às 22 horas. Por quê? Porque como ela levantava às 5 da manhã, então ela tinha 7 horas de sono praticamente garantido. E aí o que aconteceu? Ela também aprendeu, como eu aprendi, a levantar sem um despertador. Mas a minha questão levanta o despertador. Ok, você pode aprender a levantar sem despertador, mas na medida que você ajusta o sono, então, de preferência, você se alimentar antes das 8 ou antes das 7. Você passa horas sem essa luz azul, ou horas sem a tela. O café e alguns outros estimulantes depende muito de pessoa para pessoa. Eu posso tomar café 10 da noite que eu durmo. Tá? Eu não tenho nenhum problema com café. Mas tem pessoas que precisam parar de tomar café 6 horas antes, 12 horas antes.
A gente sabe que o metabolismo, que foi o que o doutor Ricardo falou, que é como o organismo lida com essa substância, varia de pessoa para pessoa. Quando ele disse estude sua fisiologia, eu vou traduzir para você. Estude como você funciona. Se você Exato. tomar café 18 horas, atrapalha o seu sono, eu fui visitar minha mãe e tomei um café, um cappuccino, um café super padrão, não cappuccino. Era um café expresso às 5:30 da tarde. Eu vou dormir daqui a pouco. Eu não tenho problema nenhum com isso. E você, tá? Inclusive tem gente que fica estressada porque toma muito café. Então, vamos lá, vamos recapitular. Você vai evitar as telas, você vai jantar. Ah, quer ver dormir mal? Cheguei da faculdade 11 da noite, vou comer uma pizza, ou vou comer um bife. Não, meu amigo, Pois, não faça isso. Porque você vai passar a noite digerindo. Você vai ter lá o liquidificador, o estômago, entendeu? E você vai dar lá um cérebro. Poxa, eu queria descansar, tu tá batendo aqui embaixo. Então não vai funcionar. Então, quanto antes você se alimentar, melhor. Mas eu digo que é verdade. Eu chego na faculdade, 11 da noite, eu quero comer. Coma no lanche. Tá? É por isso também que a gente recomenda suplementos. É inclusive mais é, barato e é, melhor do que o lanche que você come na muito mais. faculdade. Pode perguntar como é que a gente faz. Aliás, bem mais barato os suplementos que a gente recomenda. E barato no sentido de que custa pouco, porque ele vale muito. Como a gente compra numa fábrica que faz muitas toneladas, eles conseguem fazer preços excelentes. Mas voltando, tá? Então, a higiene do sono é importante. A hora que você dorme, ser o mais regular possível, é importante. A hora que você acorda, e eu confessei para vocês que a minha não é perfeita, é muito importante. E aí, isso faz uma coisa, um conjunto, que os seus hormônios, que foi o início da fala do doutor Ricardo, vão se regular. Ok? Então, agora que você já anotou aí, se vocês quiserem, se muita gente pedir, eu vou dar uma aula específica, tá? Com 10 passos de higiene do sono. Só disso, quase 25 minutos só falando de higiene do sono. Mas isso aqui já é suficiente, gente. Porque a maioria das pessoas não dá importância para a quantidade de horas, não faz uma preparação para o sono. Ah, mas eu só tenho sono 1 da manhã. Mas que hora você se recolhe? Pega um livro para ler. Ah, eu pego meia-noite. Então você não vai dormir meia-noite. Ah, então se recolha. E olha, eu não tenho energia, eu não tenho concentração. Pode ser falta de sono. Ah, então isso não é importante só para emagrecer, é para outros aspectos da vida, para sua vitalidade, para o seu impulso sexual, para sua sem rugas. Essa semana de novo dizendo, cadê as suas rugas, amigo? Ah, tem várias coisas aí. Enfim, é isso, tá? Então agora o doutor Ricardo vai falar da próxima live, vai convidar vocês por uma aventura que nós vamos ter agora em outubro, que pode mudar a sua vida para melhor, como mudou a nossa. E na próxima live nós vamos falar de uma coisa maravilhosa que também ajuda a você controlar o peso e a ganhar músculos. É com você, doutor Ricardo. Também que é muito interessante que quando estavas falando, eu lembrei de um cliente que começou recentemente nossos protocolos de transformação corporal. Ele é um amigo, hoje é um amigo, ele repara ar-condicionado, não, máquina de lavar e geladeira. E ele é muito profissional nisso. E ele teve uma visita em uma casa que teve que voltar, porque é daquele profissional que quando ele faz um trabalho não precisa voltar. E aí, por acaso, parece que foi algo do destino mesmo. A geladeira deu problema depois que ele saiu, ou seja, teve que voltar outro dia. E a pessoa, que é amiga nossa, você conhece também, falou: oh, o que você está acontecendo com você que está assim, que está esquecendo? Porque ela perguntou para ele: você está bem de saúde? Você está assim? E aí ele respondeu que estava esquecendo coisas. E aí ela falou: ó, vai lá na nossa loja, conversa com o Gil para te ajudar. E ele era uma pessoa que achava que esse tipo de trabalho que nós fazemos não era para ele. E o destino colocou ele de volta nessa casa e ele começou nos protocolos e ele não dormia. Esse é o que eu vou comentar, né? Que era uma questão do sono. Ele deitava, dormia, mas acordava durante a noite várias vezes. Depois que começou na primeira semana, fazendo a suplementação, que disso a gente vai falar em outro momento,
bebidas funcionais, alguns suplementos para o cérebro, para o intestino. Ele melhorou o sono, que teve um dia que até passou a hora de acordar. Olha a importância disso. Isso também ajuda na higiene do sono, a suplementação. E outra coisa que ele aplicou também, que ele mora perto da praia, e nós recomendamos a ele que caminhasse pela manhã, antes de ir à nossa loja, ao nosso espaço Vida Saudável, para que tivesse contato com a natureza, ou seja, com o mar, com a areia, e ainda pegar o sol, que o sol também é uma estratégia benéfica para regular o ciclo circadiano. O ciclo circadiano regula todos os hormônios. Circa é ao redor do dia, né? Essa é a palavra o significado dessa palavra circadiano. Circa ao redor diano do dia. E ele vai regular todos os hormônios. Você pode fazer isso. Se você não mora perto da praia, pelo menos estar em contato com a terra, descalço, vai te ajudar nesse processo também de aliviar as cargas, o estresse e aliviar o sistema nervoso que se acelera. E dessa forma melhora o sono. Ele está assim, super feliz, está nos visitando. Então, são estratégias simples. E você pode já pensar hoje, qual desses pilares eu vou melhorar hoje? O que nós comentamos hoje, o sono, é um deles que você já pode iniciar com essas dicas e que muitos profissionais estão falando e eu acredito muito nisso. Se você quer emagrecer, a primeira coisa que precisa regular é o sono. Regulou o sono, você depois ajusta o sono. Ou começa pelo sono para ir ajustando o resto, porque o sono ele é muito importante. E se você quer mais dica ou quer participar dos nossos protocolos de transformação corporal 21 dias, nós estamos iniciando essa semana. E até sábado você pode estar fazendo a inscrição com um amigo ou comigo, para que você aprenda um pouco mais de tudo que a gente está falando. E o tema da próxima live, na próxima terça-feira, 19 horas, vai ser impressionante. Já meio que deu spoiler, né? O que é o estresse e como lidar com ele. Esse vai ser o nosso tema. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O meio que tem uma grande experiência nessa área, eu também, e podemos te ajudar nesse processo. Esperamos que você participe. E se você ficou até o final, comente, quero, e ganhe uma avaliação de bioimpedância online ou presencial, que você vai ter algumas informações que podem te ajudar no processo que você quer. Emagrecer, transformar o corpo. E você pode, através de um aplicativo que nós fazemos, ter tudo isso na mão, na palma da mão, para fazer o processo acontecer. Te esperamos na próxima semana. Se você tem alguma outra informação, a ver que eu passei por alto, pode falar. Estresse não é o teu chefe te enchendo o saco. Não é o teu vizinho te enchendo o saco. Então, desculpa o que é o estresse e como lidar com ele. Até a semana que vem. Ótima noite. Até a próxima semana.